Olá, torcida tricolor, meu abraço. Antes de a gente bater esse papo aqui, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, divulgassem esse vídeo, dessem a sua opinião, deixassem seu clique, nos ajude. Esse canal nosso é só para a gente falar sobre o nosso Bahia. É importante que a gente consiga que esse vídeo passe para outras pessoas, torcedores do Bahia, que gostam de ouvir as opiniões quando o nosso time participa de qualquer jogo. Veja bem, ontem a gente começou uma partida ansioso, nervoso, com os nervos à flor da pele, tendo em vista que o Esquadrão de Aço vinha com 8 partidas sem vencer. Algumas dessas partidas nós jogamos até bem, mas a gente continua perdendo gols incríveis. Ontem mesmo, o William José perdeu um gol, ele e o goleiro. E aí, as pessoas me perguntam, Evaldo, o que acontece? Não sei. Sinceramente, eu não sei por quê. Os jogadores treinam. O técnico diz que treina os jogadores nas finalizações. E treina que eu vejo. E os caras não conseguem fazer gols, não chutam de fora da área. Às vezes, de frente para a trave, chuta a bola completamente fora do gol. E aí, o que é que a gente pode analisar? Ansiedade, nervosismo, ou uma coisa que eu tenho falado aqui, vou falar de novo hoje. O nosso meio de campo caiu completamente de produção. Completamente de produção. E quem levava o Bahia para fazer aqueles jogos maravilhosos que encantavam o país era Everton, Jean Lucas e Caio Alexandre. Os três despencaram na sua performance. Jean Lucas caiu completamente na parte física, Caio se contundindo muito e Everton desgastado, porque é um maestro, é o cara que arruma o campo, o meio de campo do time do Bahia, com 37 anos, ele não pode ter o que um Guilherme, o que um Nestor, né, tem. Não pode. Querer que Everton faça isso todos os jogos é pedir demais. É por isso que o Bahia tem que ter alguém para substituí-lo. Eu não digo nem da capacidade dele, porque está difícil hoje encontrar algum jogador igual a Everton Ribeiro, mas pelo menos que se assemelhe a ele, para a gente poder, quando ele sair, quando ele estiver em desgaste, a gente poder substituí-lo e a pessoa pelo menos dar o recado. Mas vamos falar do jogo aqui ontem. Um jogo desordenado, debaixo de muita chuva, mas um time que estava com vontade de vencer. 11 jogadores em campo do Esquadrão, todos estavam com vontade de vencer. Todos. A prova foi após o jogo de DVD, vocês perceberam os abraços, os choros, os agradecimentos a Deus pelo triunfo. Isso foi como tivesse preso na garganta e no coração dos jogadores, como do torcedor, essa agonia de você estar 8 jogos sem vencer, principalmente dentro de casa, onde o Bahia é muito forte. Mas nós tivemos vontade. A zica caiu ontem. Por que a zica caiu ontem? Primeiro, o gol do Bahia primeiro, foi o gol contra que o Botafogo fez, que é uma coisa inusitada. O Bahia que vinha perdendo os gols, o Bahia que como é o campeão de bola na trave no Campeonato Brasileiro, o Bahia teve a seu favor um erro de atraso da bola e do goleiro do Botafogo.
e do goleiro do Botafogo. Em falar em goleiro, eu quero só chamar a atenção do goleiro do Botafogo que foi expulso. O cara xinga o juiz, manda o juiz para aquele lugar e ainda reclama que foi expulso. E depois diz, eu nem sei o que falei, sabe? Você sabe porque você é criticado exatamente por cometer esses erros em dois jogos pelo Botafogo. Tem torcedor até que diz que você devia ter ido embora. E olha, esse gol foi exatamente a prova que a zica estava indo embora. A torcida, essa grande torcida, 25 mil torcedores na Fonte Nova ontem, aplaudiu o Bahia o tempo todo. Mesmo quando tomou um gol, que foi um belíssimo gol do Botafogo, que não é todo dia que o jogador faz um gol daquele. Ele chutou a bola e chutou forte, exatamente no ângulo, naquele lugar que nós dizemos o seguinte, ali é onde a coruja dorme. O goleiro não pega, é difícil. É no ângulo, não pega. Mas nós fizemos esse jogo de vontade. Esse jogo de querer ganhar de qualquer jeito, que estava faltando. Essa garra, essa vontade estava voltando no Bahia. O Bahia, pela vontade de querer ganhar, né, psicologicamente de querer ganhar, e com uma ansiedade muito forte, estava sem força para se empolgar em campo. Mas segundo o David Duarte, o nosso DVD, após tomar o gol, em uma falha da nossa defesa, até do próprio David Duarte, ele chutou a bola e o jogador do Botafogo interceptou e fez o gol. Ele disse que, quando o Bahia tomou o gol, que ele viu a torcida continuar aplaudindo, isso empolgou os jogadores. E é verdade. É verdade. Nosso time precisa ter, aí o Grupo City, Rogério Ceni, Cadu, precisa ter um jogador que defina gols. Defina gols. A gente chega no terceiro terço do campo e a gente não consegue chutar em gol. A gente não consegue. Quando os jogadores, o Willian José perde muito gol. E a gente sabe que não é um jogador para ser titular de um time como o Bahia. Ele é pesado. Ele é lento, ele não consegue acompanhar a velocidade do time. E ontem, aquela jogada de Nestor para Everaldo, que num toque, né, de maestro deu entre dois jogadores do Botafogo, deixou Ademir cruzar, e o DVD, muito bem colocado na área, conseguiu fazer o gol do Bahia do triunfo. Esse gol é homenagem ao gol de Haldinei. O Bahia continua com aquela marca do Haldinei quando precisa. Mas, meus amigos, minhas amigas, a zica foi embora. Agora é trabalhar para que a gente possa fazer no segundo turno bem diferente do primeiro turno. E aí a gente analisa. Ronaldo voltou muito bem, não teve receio da contusão, chegou em bolas divididas, fez defesas maravilhosas. Gilberto também não comprometeu. A defesa com David Duarte e Mingo ontem foi tranquila. O Zé Guilherme, que entrou no fogo ali, porque tinha muito tempo que não jogava, ele também não comprometeu. O meio de campo com Caio ainda sem preparo físico adequado, Eric jogando bem, conseguiu, né, ainda dar um pouco de tranquilidade no meio, mas depois que o jogo foi passando,
o meio de campo começou a cair. Everton entrou, deu uma estabilidade muito boa ali no meio de campo, apesar do campo estar pesado, muito pesado com as chuvas que estavam caindo. E o Bahia jogou o tempo todo ontem em cima do Botafogo no segundo turno, até porque estava com um homem a mais. O meio de campo deu uma melhorada e o ataque começou a fazer jogadas dentro da área do Botafogo, infernizando a área do Botafogo, mas sem conseguir furar o bloqueio que foi armado pelo Botafogo. Algumas vezes o Botafogo chegava com perigo na área do Bahia, mas aí o Bahia estava todo em cima, e aqueles contra-ataques que a gente sabe que existem quando o time está jogando muito em cima do adversário. Ademir não era um jogador que estava fazendo muita diferença, ia para cima, mas não conseguia fazer jogadas excepcionais, porque o nosso Kik saiu contundido, ele entrou, né? E aí o que aconteceu foi o passe para DVD fazer o gol. O passe. Everaldo trabalhou muito, porque Everaldo é um jogador que ele se dedica muito. Ele se dedica muito, apesar da gente saber que ele tem algumas deficiências, mas Everaldo é um jogador que se dedica muito. O Pulga não entrou mal, eu acho que ele teve um problema, parece que antes de começar o jogo, mas ele resolveu jogar, estava bem. O Iago não entrou porque teve um problema na coxa. Aliás, esse Iago, ele precisa ver qual é o problema dele, que ele sempre está se contundindo. Eu acho que é porque ele joga pouco e tem pouca minutagem, e quando ele entra, ele se esforça muito e termina se complicando. E a gente conseguiu fechar esse primeiro turno, nessa parada do primeiro turno, que já tem um jogo, a gente tem um jogo contra a Chapecoense, que é do primeiro turno ainda, o Bahia pode chegar a 29 pontos, e a gente conseguiu fazer, né, essa zica ir embora, e graças a Deus a gente tem toda a esperança que a partir do segundo turno a gente faça uma bela campanha. E eu quero inclusive aqui dizer, aquelas pessoas que ficam dizendo que o time do Bahia está contra Rogério, que o time do Bahia, que Rogério perdeu o vestiário, não tem nada disso. Nada disso. Foi fase mesmo que estava no Bahia ruim, e psicologicamente os jogadores estavam sentindo muito isso. E vocês vão ver que no segundo turno, com mudanças, vão ter chegada de jogadores, vai ter ou não vão ter algumas saídas de jogadores, espero que tenha chegada, e saídas também, porque isso é natural, faz parte, e que a gente possa voltar com outro ânimo, a gente possa voltar com um novo semblante de leveza, porque estava muito tenso, estava muito complicado, mas a gente pode dar parabéns pelo jogo, pela vontade do jogador, não pelo jogo em si. Não foi um belo jogo, não foi um belo jogo, mas foi um jogo de dedicação, de vontade. E se o Bahia acertar e continuar com essa vontade de vencer, vai ser difícil a gente não chegar no final para disputar a Libertadores, ok? Então um grande abraço, um bom domingo para vocês, que Deus continue nos abençoando, mas não deixe de seguir a gente aqui no nosso canal. Até lá.